E aí, tudo bem com vocês? O dia foi tranquilo? Nem frio tem mais aqui. O pessoal está vibrando e tal. Mas eu aprendi, ao chegar aqui nos Estados Unidos, nos primeiros invernos que nós passamos, e disseram que no período do outono, para chegar ao inverno, existe um verão chamado verão índio. Bom, a razão não vou dizer por quê, mas a verdade é que hoje eu acho que nós estamos experimentando esse verão chamado verão índio. Se alguém quiser uma explicação particular, eu posso dar depois, tá bom? Mas estamos felizes que vocês estão aqui. E se você está longe da gente, mas está conectado, nós também estamos felizes por isso. E, de novo, Deus tem grandes bênçãos para nós aqui no santuário e, com certeza, essas bênçãos vão chegar até onde você está. É um privilégio voltar aqui e amanhã será a última noite da semana. Então, não percam e fale com os amigos para estarem conosco. O sábado será uma festa completa, à tarde o concerto do Arautos, às 5 horas, e depois a tia Cecel com a garotada. E como eu já disse, os adultos estão liberados para estarem juntos também. Não é? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus nosso Pai, estamos felizes por voltar aqui a este lugar de adoração, a Tua casa, e pedimos que ao escutarmos a Tua mensagem, tanto cantada como falada, através da apresentação da Tua palavra, que sejamos enriquecidos, fortalecidos na fé, na confiança, e assim, ó Deus, nos preparando melhor para um grande encontro com Jesus ao Ele retornar a este mundo. Agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. E agora, então, Arautos do Rei, formação 2010 a 2015, e pastor Fernando Iglesias. Essa é a nossa maior esperança, que é vermos Jesus voltando nas nuvens do céu. E eu estou muito feliz nessa noite, porque eu estou vendo algumas pessoas novas aqui na igreja. Quem sabe você já seja membro aqui desta igreja,
mas é a primeira vez que você veio nesta semana. Você é muito bem-vindo, conforme o pastor Davi Barroso mencionou. Essa é a 27ª formação do Quarteto Arautos do Rei. Começamos uma viagem na semana passada, na quinta-feira, passamos por Miami, e é um prazer participarmos desta semana aqui novamente na igreja em Washington. Tem sido uma maravilha para todos nós, temos nos aproximado mais de Deus, e eu queria que nessa noite você abrisse mais uma vez o seu coração à palavra cantada e também falada. Que Deus abençoe você mais uma vez. O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu já sei onde eu posso esperar. Ele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Ele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Quero viver as palavras e unir o que falo ao que sou, tendo de exemplo meu mestre, que primeiro foi meu salvador. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu sei onde eu posso esperar. Ele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Essa é a minha oração, com minha vida pregar, para que onde eu passar, todos possam ver-te em mim. Ele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Ele é a força pra mudar.
Após dia eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por ti, Senhor. Como teu servo me reconheço em tua palavra, me fortaleço para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Da minha estrada vejo os campos, quero então abrir a alma para ser usado só por ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra, dá-me, ó Pai, força e graça para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Ser usado só por ti, Senhor, para ser usado só por ti, Senhor. A gente tem falado aqui e tem sido realmente uma alegria passar essa semana com vocês e também perto um do outro, porque a gente é muito amigo e há tempos a gente não se encontrava. Hoje, por exemplo, essas 3 músicas depois do prefixo que a gente está cantando é a primeira vez depois de mais de 3 anos. Por isso que quem chegou mais cedo viu que a gente estava dando uma passadinha ali no fundo, para não passar vergonha aqui na frente de vocês, né? Mas enquanto a gente canta, a gente vai lembrando de coisas boas e durante o dia a gente conversa e realmente tem sido um prazer. Mas
A despeito disso, hoje chegou uma notícia assim, que tirou o nosso chão. Pela manhã, uma garota ela foi internada para fazer uma cirurgia, uma correção de uma cirurgia que havia sido feita, uma cirurgia ortopédica. E fato é que depois da anestesia ela não voltou. E ela era filha de um professor muito querido nosso, o professor Dornelles, Vanderlei Dornelles, que trabalha lá na CPB, Casa Publicadora Brasileira. Uma menina tão jovem, quando o Milton mostrou a foto que havia saído na rede social, assim, até a fome passou. Era na hora do almoço, a gente parou assim e não conseguindo dimensionar a dor que essa família está sentindo agora. Então, o meu convite a você é que hoje, antes de descansar, né, antes de dormir, você lembre dessa família em oração. A família Dornelles, que perdeu essa garota. E a vida, aqui nesse mundo, de fato, é assim. A gente começa um dia tão feliz, de repente tudo pode mudar. E isso deve nos lembrar de que nós não somos desse lugar, não fomos criados para viver em condições como esta, que Deus tem algo muito maior para nós. E por isso que o Arautos do Rei tem tantas músicas que falam sobre a volta de Jesus. E essa é uma delas, que nos leva para aquele dia no qual nós iremos olhar para as nuvens do céu e, segundo a promessa de Deus, iremos ver Jesus voltando para nos encontrar. Que você não troque esse dia por nada. E que, enquanto esse dia não chega, você gaste cada minuto se preparando para a volta de Jesus. Depois de tanto esperar, escutei uma voz do céu, tão forte como um trovão, como águas a jorrar. Não tinha como duvidar, podia ouvir o coro cantar, e um anjo apareceu, e então sorriu pra mim. Mal posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados que em Cristo descansarão, e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Mal posso nem acreditar que meus olhos podem ver a glória do Senhor Jesus, a estrela da manhã. Vestida noiva já está, com as puras vestes dos santos, a espera terminou, meu nome Deus chamou. Mal posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados
Cristo descansarão. E ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Então vou abraçar e estar juntinho aos meus, chorar, sorrir, louvar, pois o dia enfim chegou. Mal posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei, rever os meus amados, que em Cristo descansarão. E ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Vou convidar você para a gente fechar os olhos e vamos orar. Senhor, essa esperança, ela enche o nosso coração, principalmente porque muitos de nós já temos pessoas queridas que já se foram. E nós, Pai, olhamos para aquele dia quando a gente vai poder reencontrá-los. Enquanto isso, nós estamos aqui, Pai, e nós precisamos lutar, precisamos batalhar o bom combate da fé. E nós pedimos ao Senhor discernimento espiritual, forças. Pedimos ao Senhor o seu Espírito habitando dentro do nosso coração e da nossa mente, nos dando discernimento, Pai, para andarmos na sua presença. Nós permanecemos hoje aqui, abrindo, estudando a sua palavra, procurando, Pai, recursos para nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Então nos ensina a todos nós, por favor, apesar de quem eu sou, apesar desse instrumento, fala diretamente a eles e a mim também. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que bom, vocês estão aí, não é? E você está aí em casa também. A gente está hoje na quinta-feira. E nós só temos, essa é a penúltima noite, só tem amanhã à noite mais, e no sábado a gente encerra. A semana passa muito rápido, não é verdade? Muito rápido. E relembrando, então vamos relembrar o que nós estamos fazendo essa semana. Nós iniciamos falando a respeito do assunto do batismo do Espírito Santo. E mostrando que esse assunto é um assunto de vida ou morte. Porque se eu não tenho o Espírito Santo, sou morto espiritualmente. E aí a gente chegou à conclusão também de que nós não entendemos muito sobre esse assunto. Alguns de nós não entendemos nada, embora ele seja um assunto muito importante, e todos nós saibamos disso e reconheçamos também. Então, a gente começou a mergulhar no como nós podemos receber o batismo do Espírito Santo. E nós começamos a mergulhar no assunto da comunhão, da intimidade com Deus, da intimidade com Jesus. Aí começamos a falar e estudamos a respeito de deficiências que a gente tem para falar com Deus. A primeira delas, a gente fica só pedindo e agradecendo. E a gente acha que conversa com Deus, mas a gente só pede e agradece. E aí nós aprendemos como nos livrar desse vício. E depois nós também focamos
um outro assunto que nos impede de falar com Deus, porque os 2 primeiros dias foram falar com Deus. Então, como melhorar a minha fala com Deus. E o segundo dia sobre falar com Deus foi: o que eu faço quando os meus pensamentos voam? Eu estou orando, estou falando com Deus, meus pensamentos voam frequentemente. E a gente aprendeu também como lidar com essa questão. E aí ontem nós entramos na segunda parte do assunto. Os 2 primeiros dias falar com Deus, esses 2 dias agora, ouvir a voz de Deus. E ontem a gente focou em entender que Deus sim fala conosco hoje. Ele deixou muito claro na Bíblia para nós, através de todos os versos que nós lemos. Ele está falando, aliás, ele diz assim: eu não estou falando, eu estou gritando como uma mulher em trabalho de parto. E nós não estamos conectados com esse mundo espiritual ao nosso redor. E aí nós fizemos a nossa primeira prática para ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos para o segundo tema a respeito de ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Para que ouvir a voz de Deus, né? E amanhã nós voltamos para encerrar o assunto do batismo do Espírito Santo, tá bom? O nosso texto base de hoje, não é o texto base, mas é o nosso texto inicial, começa em Hebreus capítulo 12, eu não estou com os slides lá, não sei se está aqui, mas Hebreus capítulo 12, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Abriu? A Bíblia, o celular, qualquer coisa. Não sei se o pessoal já ouviu, mas eu gostaria dos slides, tá bom? Os slides para a gente poder avançar. Hebreus 12. E a gente vai dar uma estudada, vamos começar a estudar e focar um pouquinho a história de Abraão. E a gente vê em Hebreus 12 como é que Deus chamou Abraão. O verso 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse é o famoso texto de Deus chamando Abraão. E a gente sempre estuda o chamado. Mas agora eu quero que você enfoque assim: Deus falou com Abraão, sim ou não? Vamos conversar? Sim ou não? Sim, Deus falou com Abraão. E como Deus falou com Abraão? De que jeito foi? Foi audível? Aí não diz que foi audível, mas dá a entender que foi audível. Deus falou com Abraão. Foi muito específico, não é? Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou mostrar para você. Então, tudo indica aí que foi audível. Abraão ouviu a voz de Deus. Essa é uma das formas pelas quais Deus falou com Abraão. E a gente vai ver que Deus falou com Abraão de tantas formas, e nós vamos começar a encontrar as maneiras como Deus fala conosco também. Vamos dar uma olhada agora, uma puladinha para o capítulo 13, verso 14. Diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Como nós não vou continuar, porque nós estamos focando como Deus falou com Abraão. E agora? Ali Deus falou de forma audível, está implícito ali. E agora? Como é que Deus falou com Abraão? Nesse texto aqui. Também dá a mesma impressão de que ele falou audivelmente, de novo. Deus fala, manda ele olhar e tal. Até aí Deus está falando audivelmente. Só que a gente tem a impressão, quando os homens de Deus são acessados por Deus, ou quando Deus se comunica com eles, a gente tem sempre a impressão na Bíblia de que Deus só falou audivelmente com eles, né? Então vamos avançar para ver de novo Deus falando com Abraão. Aqui. Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra, verso 1, né? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. E agora, como é que Deus fala com Abrão?
Hã? Aí disse que Deus falou como com ele? Numa visão, certo? Deus falou com Abraão numa visão. E o que é uma visão? Como é que acontece uma visão? Uma visão acontece quando a pessoa está acordada e Deus aparece, ou uma imagem aparece, ele vê como que uma projeção de algo. Essa é uma visão. A visão seria mais ou menos um sonho acordado. Dá para entender? A pessoa está acordada e não está dormindo, mas é uma projeção, alguma coisa que aparece dessa maneira. Então, nas outras duas vezes, Deus falou diretamente com Abraão. Agora, dessa vez, Deus falou em visão. Ali, nas outras duas, provavelmente Abraão ouviu a voz de Deus. Agora, Abraão teve uma visão, ele teve um contato visual também. Ele viu e ouviu. Essa é a visão. Vamos avançar um pouquinho mais. Capítulo 15, verso 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E agora, como é que Deus... Vamos conversar? Como é que ele fala? Sonho. Então, Deus falou audivelmente, Deus falou em visão, e agora Deus falou também por sonho. Interessante, não é? Porque Deus o tempo todo está falando só com Abraão. Por que usar tantos métodos diferentes para falar com Abraão? Mas Deus falou audivelmente, visão, e Deus falou agora por sonho. E se na visão é um sonho acordado, como eu disse, né? Ou se é uma projeção, a pessoa está acordada, o sonho, você sabe como é que é. Abraão deitou, aí diz que ele caiu profundo sono sobre Abrão. É interessante porque a gente vê profundo sono caindo sobre Adão, quando Deus opera Adão para criar a mulher. E Deus mandou vir um profundo sono sobre ele. Agora, profundo sono sobre Abrão. E ele teve esse sonho, no qual, através do qual Deus falou com Abraão. Deus falou através desse sonho. Agora o capítulo 20. No capítulo 20, Abraão chega com Sara em Gerar. Sabe, outro dia, eu estava relendo tudo isso aqui, eu estava relendo com vistas a isso, não é? Exatamente entender como é que Deus estava falando com Abraão. E aí li várias vezes, mas logo na primeira vez que eu reli, e eu fui acompanhando a história de Abraão, eu comecei a ficar um pouco irritado, sabe? Principalmente quando chegou nessa história aqui. Quando Abraão chega na terra dos filisteus, e o rei de Gerar, que era um filisteu, ele se interessa por Sara. Primeiro, que Sara devia ser uma beleza descomunal. Porque não era qualquer um que se interessava por ela, não. Era logo o rei, né? O faraó do Egito, o rei de Gerar. E Abraão sabia como é que a sua esposa era bonita, tanto que 2 vezes Abraão mentiu. E por isso eu fiquei meio irritado, sabe? Abraão mentiu 2 vezes, a mesma mentira, e era uma irritação, não porque eu sou, e Abraão, não. É porque eu comecei a ver o que aconteceu, e me dá a impressão que essa história, ela é carregada de uma certa injustiça, porque nós, seres humanos, somos os donos da justiça, então a gente vive julgando os outros. Por isso Jesus deixou bem claro assim: não julga o teu próximo, com a medida em que você julgar, você vai ser também julgado. Mas nós somos tão danados que quando a gente vê, a gente já julgou. E quando eu vi, eu já tinha julgado o Abraão. Sabe como é que é? E eu pensei, o pai da fé mente 2 vezes. E o pior não é isso. Olha o que acontece nessa história. Abraão vai para a terra de Gerar, mente que ele não é o esposo da Sara, ele conta uma meia verdade. E aqui está um exemplo maravilhoso, fantástico para a gente que gosta de contar meias verdades. Meias verdades, elas não vão adiante. Elas têm vida curta, porque é uma meia-verdade, é uma mentira. Quando a gente omite parte da verdade, é um problema. E Abraão entra, o rei de Gerar leva
Sara para se preparar para ele deitar com ela. Ele ainda não deitou com ela e Deus aparece para ele. Dá uma olhada aqui. O que acontece? Verso 3, capítulo 20, verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos. Bom, agora Deus não está falando diretamente com Abraão, mas Deus está falando com quem? Com o rei de Gerar, Abimeleque, que não era um escolhido de Deus em tese, porque Abraão é quem era o precursor do povo de Deus. Deus tinha prometido a Abraão, agora Deus fala com Gerar, que era o rei dos filisteus. Os filisteus eram inimigos potenciais do povo de Deus, mas Deus se comunica com Abimeleque através de sonho, e diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? E Abimeleque diz assim: Senhor, eu não estou sabendo que ela é casada, o marido dela não falou para mim que ele era marido dela. E Deus diz assim: eu sei, e eu sei que você é boa gente, por isso eu estou falando com você por sonho, porque eu sei que você é boa gente, e que você não sabe, é que eu estou te avisando. Mas eu quero te avisar o seguinte, Deus fala para Abimeleque, Deus fala assim: quero te avisar que agora, nesse momento, todas as mulheres do teu povo já estão estéreis. Então você vai fazer o seguinte, você vai falar com o marido dela, e vai pedir para ele orar e interceder por você, para eu poder livrar você, porque ele é profeta. Nessa hora, eu fiquei assim, estranhei a coisa. Ao mesmo tempo que eu estranhei, eu achei fantástico. Porque Deus não diz assim: fala com Abraão, porque ele era meu profeta, agora ele pecou, não é mais. Não. Abraão estava em pecado, mas Deus diz assim: ele é profeta. Então pede para ele, ele vai interceder por você e pelo seu povo. E eu vou tirar isso que já está acontecendo com vocês. Aí Abimeleque vai falar com Abraão. Dá só uma olhadinha nessa conversa do Abimeleque com Abraão. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e o meu reino? Tu me fizeste o que não se devia fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Em outras palavras, Abimeleque falou assim: o que deu na tua cabeça, Abraão, para você fazer um negócio desse comigo, com o meu povo? Como é que você me faz uma coisa dessa? Me atrai um pecado tão grande, uma maldição tão grande assim? O que estava na tua cabeça, rapaz? Imagina, esse é o Abimeleque, rei de Gerar, dos filisteus, falando com Abraão, o pai da fé, não é? Se referindo a ele. Pergunta: nessa história Deus fala com Abraão, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Como ele fala? Ele fala através do Abimeleque. Deus falou em sonho com Abimeleque, e Abimeleque falou com Abraão. Então Deus falou com Abraão. Entende aí? Sabe, Deus fala com a gente de diversas maneiras, só que a gente fica esperando que Deus fale só daquele primeiro jeito, audível. E a gente fica assim: não, Deus não fala hoje, não fala. Porque Deus não falou comigo audível. Também a gente espera que Deus fale em sonho, espera que fale em visão, e todas essas maneiras são maneiras sobrenaturais, através das quais, sim, Deus pode falar com qualquer ser humano, porque do mesmo jeito que Ele falou no passado, Ele pode falar hoje. E uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente, é que Deus não é o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó somente. Ele é sim o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Ele é o Deus do Fernando. Ele é o Deus do Jairo, da Elisete, é o Deus do Oséias, Ele é o Deus de todos nós. Hoje, do mesmo jeito que antes. Então, se Deus quiser
falar com você em visão, em sonho ou audivelmente, Ele falará. Mas eu não posso dizer que Deus não fala, simplesmente porque eu não ouço Deus falar audivelmente comigo. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, porque aqui Deus falou sim com Abraão, mas Deus falou com Abraão através de Abimeleque. E quantas vezes Deus fala com a gente das maneiras mais diferentes possíveis. Por isso Deus está dizendo assim, olha, lá em Isaías 42, lembra? Por muito tempo me calei e estive em silêncio, mas agora é quando mesmo? Agora é agora. Lembra que Isaías 42 está descrevendo o exato momento em que Jesus está se preparando e deixando o céu para vir à terra. Ou seja, são os momentos que antecedem a volta de Jesus. Ele diz assim, agora ofegarei, e estarei esbaforido, e falarei, gritarei com a parturiente, a mulher em trabalho de parto. Deus diz assim, agora, no passado eu até fiquei quieto, em silêncio, mas agora eu estou gritando, eu estou ofegante, eu estou me mostrando para você. E ele diz assim, ninguém é cego, e ninguém é surdo, lá em Isaías 42, como o meu servo a quem eu envio, como o meu povo, como você, meu filho, meu servo a quem eu estou enviando. Ninguém é cego e surdo como você. E Deus está falando. Dá uma olhada, eu separei algumas citações maravilhosas para a gente pensar um pouquinho. Olha algumas maneiras pelas quais Deus fala conosco. São citações, a maioria delas do livro Caminho a Cristo. Os campos verdejantes, as árvores frondosas, as flores em botão, as nuvens passageiras, a chuva, o córrego sussurrante, as glórias dos céus. Tudo isso fala ao nosso coração e nos convida a conhecer aquele que tudo criou. Está vendo? Essa é uma outra maneira de descrever, por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia, discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não tem linguagens, nem tem palavras, deles não se ouve nenhum som. Sabe como é que é? Aquilo que o salmista via é exatamente isso que ela está dizendo. Então, assim, Deus se comunica conosco através da natureza. Lógico, a gente vive no meio do asfalto, no meio do concreto, no meio das paredes das casas, dos escritórios. As crianças vivem fechadas em escolas. E antigamente a escola era a vida, era a natureza. Por isso a gente tem sim que recorrer para fazer fugidas para a natureza. E vou dizer para você, fugidas para a natureza com a intenção de ouvir a voz de Deus, Deus falando conosco. E eu me lembro uma dessas viagens que eu estava fazendo, e eu estava numa manhã correndo num parque tão lindo, tão lindo. E aí o parque tinha uma subida assim, e depois quando baixava, era uma baixada assim, e foi surpreendente, porque eu não sabia que tinha aquilo, eu estava correndo naquela pista assim, e quando apareceu, era um jardim imenso, imenso, imenso. E aquilo assim, sabe, foi chocante ver aquele negócio lindo, 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 maravilhoso. E aí eu me aproximei da onde começava aquele jardim imenso, um canteiro de flores assim, todo meio esbranquiçado, rosado. E era interessante porque de longe você vê um jardim enorme, maravilhoso, mas à medida que você se aproxima daquilo, e eu fui notando as flores, porque de longe eu pensei, que flores são essas? E aí eu vi as flores, eram flores diferentes, tinha um ramo assim, né, uma raiz, e as flores estavam penduradas ali, e aí eu cheguei bem pertinho e fiquei olhando. E aí interessante, o que é essa flor que forma esse jardim? Aí tinha ali, eu comecei a notar que tinha uma flor linda, assim, na sua pujança, né, no seu esplendor total. Tinha uma outra já meio murcha, e tinha um ramo ali que tinha só uma pétalazinha, porque o resto já tinha caído. Tinha também um botão pronto para desabrochar. A flor estava toda ali, fechadinha, esperando a hora certa para ganhar o seu momento total. Né?
E aí você entende que quando você para diante de uma coisa dessa, você está diante de todos os aspectos da vida. Você pode ver que existem pessoas de idades diferentes, em situações diferentes na vida, algumas muito lindas, outras nem tão lindas, porém, todos nós contribuímos para formar esse jardim que é o planeta Terra. E enquanto a gente vive aqui, a gente tem uma missão. Não importa quem você seja, não importa o grau da sua beleza, mas você faz parte desse jardim. Por isso que a Bíblia diz assim, Salomão diz, vai ter com a formiga. Deus fala através da natureza. São muitas as maneiras como Deus está procurando revelar-se a nós, para nos colocar em comunhão com Ele. Olha só que coisa linda. Através de vários modos, vários métodos, Deus está tentando se revelar a nós, para nos colocar em comunhão com Ele. Ele sem cessar, a natureza fala aos nossos sentidos. O coração aberto será impressionado pelo amor e glória de Deus, revelados através das obras de suas mãos. O ouvido atento, olha só, o coração aberto e o ouvido atento. Quem é surdo espiritual não consegue entender essas maneiras através das quais Deus está tentando se revelar a nós e se colocar em comunhão. Quem não tem o coração aberto não vai conseguir entender também. Provavelmente vai virar uma pessoa amarga, provavelmente vai criticar aqueles que estão procurando se colocar em contato com Deus e ouvir a voz de Deus. O ouvido atento pode ouvir e entender os comunicados de Deus através das coisas da natureza. O que a gente tem que fazer então? Procurar ficar sensível a esse comunicado de Deus conosco. Se Deus quer falar comigo através da natureza, vou procurar estar atento a isso. Mas Deus fala conosco através das circunstâncias também. Olha aí, Deus nos fala, isso é fato, Deus nos fala. Da outra vez, Deus nos fala pela natureza. Agora, Deus nos fala, como? Através de suas obras providenciais, nas circunstâncias que enfrentamos, no ambiente em que vivemos, nas mudanças que ocorrem diariamente à nossa volta, podemos encontrar lições preciosas, se nosso coração estiver o quê? Aberto. De novo, Deus fala, mas Deus só fala com quem estiver com o coração aberto, para ouvir a voz de Deus, ouvidos atentos, e Deus fala através das circunstâncias. Como? Simplesmente a gente planeja um rumo para a nossa vida. E isso eu estou dizendo assim, a longo prazo, a médio prazo e a curto também, porque provavelmente você planejou como é que vai ser o dia de amanhã, mas quando as coisas começam a mudar, a tendência é a gente ficar irritado com as mudanças, porque eu tinha planejado isso, mas está acontecendo isso. Mas aqui está dizendo que Deus está falando conosco através das circunstâncias. Ora, se você diz assim, eu quero ir para lá, e você começa a entender, aí tem uma porta aqui, aí você bate nessa porta, tenta, arromba, mas a porta não abre. Você diz, Deus, mas eu sei que o importante é lá, o Senhor me mandou ir para lá, eu estou indo para lá, estou seguindo aquilo que o Senhor falou para mim. Não é possível que essa porta não vai abrir, mas tem uma outra porta ali no meio. Você até tenta, tem a outra ali também, mas você olha e diz assim, não, peraí, mas eu tenho que ir para lá, como é que eu vou por aquela porta, eu vou para lá? Mas você tenta, e aquela porta está aberta. Mas você olha para Deus assim, Senhor, não estou entendendo. Se eu preciso ir para lá, por que eu não consigo passar por essa porta, mas aquela está aberta? E Deus diz assim, eu sei que você tem que ir para lá, mas o melhor caminho para você é por ali. Faz sentido isso? Para você pode não fazer. Aí a gente diz assim, as coisas não aconteceram assim, mas deixa acontecer no tempo de Deus, vai. A gente não gosta muito do tempo de Deus, né? A gente quer no nosso tempo. A gente quer do nosso jeito. Mas aquele verso que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele está querendo dizer assim, entrega tudo para Deus, meu filho, senta no barquinho
e deixa Jesus conduzir o barquinho. Esse riachinho que você está indo aí, deixa ele está lá atrás remando. Senta e aprecia a paisagem. Você achava que ia reto, mas de repente ele pega aqui um bracinho do rio e vai para esse lado aqui. Ao invés de você reclamar, sabe o que você faz? Uau, minha vida está mudando. Que aventura eu vou viver com Jesus hoje. Isso a gente tem que lembrar no dia que fura o pneu, que a gente está indo para uma reunião muito importante. Sabe como é que é? Naquele dia que você tem uma função na igreja, não pode chegar atrasado, mas a família inteira atrasou, e você vem para a igreja brabo. Entende? E as crianças no meio do caminho já perderam o gosto de vir para a igreja, porque você ficou tão brabo, né? Por causa do horário. O horário é importante? É importante, mas... Sabe, quando as coisas da vida, Deus ali está dizendo assim, Deus nos fala através das suas obras providenciais, das circunstâncias da vida, as mudanças de coisas. Eu sou uma pessoa que gosto de me programar. Eu gosto de programar a minha semana que vem agora. Eu gosto de programar dentro do possível. O ano que vem, eu programo tudo. E eu gosto de saber o que vai acontecer na semana que vem. Eu marco tudo que vai acontecer. E sempre para mim foi um sacrifício muito grande quando essas coisas começam a mudar muito. Uma mudancinha aqui, outra ali, a gente ainda está subiando. Mas quando começa a mudar muito... E sabe aquele dia, olha, quantos dias você diz assim, hoje eu tenho que resolver 10 assuntos importantes. Antes de você sair de casa, já liga alguém e diz assim, morreu uma pessoa da tua igreja. Bom, falecimento é aquele negócio que derruba todinha a tua agenda. Mas eram 10 assuntos indispensáveis, mas morreu uma pessoa naquele dia. E muitos de nós temos a tendência de pensar como a gente pensa no acidente na rodovia. Sabe como é que a gente pensa? O trânsito para. Aí você liga o rádio e diz assim, aconteceu um acidente seríssimo lá na frente. Você diz, vou perder o meu compromisso. Mas e as pessoas que morreram lá? A gente nem ora por elas, porque o que interessa é o meu mundinho, é o meu pequeno universo. Deus está me colocando em conexão com Ele, através das circunstâncias, e eu preciso estar atento para ver as mudanças que se operam, porque as pessoas com quem eu achava que ia entrar em contato naquele dia, eu não vou, mas Deus vai me colocar em contato com outras pessoas que eu não tinha planejado estar, mas Ele está me levando para lá. Eu posso enxergar aí uma obra de Deus e um método de Deus se comunicar comigo, ou eu posso reclamar dele a vida inteira. Você planeja a sua vida, você planeja a sua família, você planeja a profissão do teu filho, da tua filha, você planeja tudo, mas os planos mudam. E você lamenta no seu coração, você chora no seu coração. Você perde o gosto da vida muitas vezes. Senta nesse barquinho que Deus está remando, que Jesus está remando. Deus nos fala também pelo Espírito. Deus nos fala através de suas obras providenciais e da influência do seu Espírito sobre o coração. O salmista, ao descrever o trabalho da providência divina, diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Deus fala através dessa influência do Espírito no coração. E quantas vezes Deus nos fala pelo seu Espírito, né? Acontece que, na maioria das vezes que a gente fala do Espírito, a gente tem mania de chamar Deus de coisa. Já chamou seu filho de coisa? Ô coisa, vem cá. Se chamou, muda, tá? Ô coisa, teu filho não é coisa, não é? E a gente chama Deus de coisa. Vou dizer como. A gente diz assim... Sabe quando uma coisa te fala para você fazer aquele negócio? E uma coisa me dizia para fazer, mas que coisa? Aí está dizendo que o Espírito influencia o nosso coração, ele procura direcionar a gente, o Espírito procura nos impressionar. Né? Eu me lembro um dia, a gente morava em Curitiba, nossos filhos tinham ido para casa, os 3, eles foram num carro só, eles não moravam lá, passaram o final de semana conosco, tão gostoso, foram embora, e eu não sou preocupado, não sou encucado, mas naquele dia eles foram,
eu fui para o meu escritório, era um domingo à tarde, eu ia pregar à noite, tinha que dar uma olhada no material, no estudo do sermão que eu ia pregar naquela noite. E depois de mais ou menos 1 hora, de repente me veio uma preocupação na cabeça. Porque eu sabia que eles iam chegar numa região ali da BR-116 e iam subir uma serra que liga ali a BR a Sorocaba, que é a Serra de Juquiá. E eles iam passar na casa da minha mãe para deixar um dos filhos, o Felipe, que morou aqui com vocês e que mandou um beijão para todos. Estou esperando para dar sábado. Já não esperei mais, né? Mas aí eu comecei a ficar preocupado. Mas eu não sou preocupado, que negócio é esse? E eu estava tão preocupado que eu mesmo estranhei eu mesmo. E eu disse assim, espera aí. Aí quando alguma coisa começa a ser muito insistente, aí eu passo assim, espera aí. Vou orar por eles. Aí fui orar. E comecei a orar por eles. Interceder. Porque muitas vezes Deus nos dá a oportunidade da gente interceder por pessoas. Ele traz pessoas à sua mente, você intercede por elas. E muitas vezes o curso das coisas muda por causa da sua intercessão. Ele nos dá essa oportunidade de participar com Ele no salvamento, no livramento ou no encaminhamento de alguém. Não passou 15 minutos, meu filho mais velho, que é quem estava dirigindo, ele é muito focado, tranquilo para dirigir, ele mandou uma mensagem e diz assim, na mensagem, olha, pai, avisa por favor a avó que nós não vamos mais passar em Sorocaba. Eu perdi a entrada da serra e depois eu perdi os 2 retornos seguintes. Ficou longe demais, nós estamos indo por São Paulo. E eu agradeci a Deus, não tenho dúvida. Ele dificilmente perderia aquela entrada, ainda mais 3 vezes. Deus tinha um livramento para eles naquele dia. E você pode até achar que não, mas eu não tenho dúvida de que foi. A história não foi com você, foi comigo. E a experiência de cada um. Por isso que às vezes você vai contar uma história para alguém e para outra pessoa não faz muito sentido. Ela pode até olhar para a tua casa e dizer assim, não interessa, é a tua experiência com Deus. Porque Deus, Ele vai tocar o seu coração, Ele vai impressionar você. E você tem que estar sensível, coração aberto, para estar sensível quando o Espírito de Deus toca o seu coração. Deus já tocou o seu coração alguma vez para você falar com alguma pessoa? Não é para dar um recado não, tá? Porque eu não gosto desse negócio de recado. Tem muita gente que arroga falar em nome de Deus. Então, se eu digo assim, olha, Deus me deu uma mensagem para eu falar para esta igreja. Pronto, eu já estou dizendo o quê? Não sou eu que estou falando, é Deus. Então, não vá contra o que eu estou falando. Isso aí é falar em nome de Deus dessa maneira assim. Deus fala comigo e Ele fala com você. Se Deus tem um recado para falar para você, Ele pode falar diretamente para você. Por isso que muitas pessoas vêm falar algumas vezes para mim, dizem assim, pastor, tem um recado de Deus para você. Eu aprendi 2 coisas. Uma delas é desconfiar. E a outra é não desprezar. Porque pode ser sim. E na maioria das vezes a pessoa fala e eu digo assim, tá bom. Obrigado, Deus falou com você e Ele fala comigo também. Então, se Ele confirmar para mim o que Ele falou para você, eu vou seguir esse caminho. Entende como é que é? Porque eu tenho visto muita gente falando em nome de Deus e dando recado para o outro e fazendo esse separar daquele, porque Deus deu um recado para separar desse para casar com a outra, né? Interessante isso. Ô, glória, né? Então, assim, Deus fala com a gente, Deus impressiona o nosso coração e Deus muitas vezes toca o seu coração para você tocar a vida de outras pessoas, para você abordar outra pessoa, para você fazer uma oração com aquela pessoa. Como eu disse, né, gosto de orar quando eu tomo Uber, né, gosto de orar com o motorista do Uber. E eu sempre pergunto, você aceitaria uma oração? E o coração daquelas pessoas é tocado por Deus através de uma oração. E Deus sempre toca o meu coração para isso. Às vezes com a vendedora de uma loja, às vezes com um garçom que está me atendendo num restaurante. Entende? Porque Deus liga esses corações e Deus toca e diz, ora com ele. Eu vou tocar a vida dele ou a vida dela através da sua oração. Eu vou dizer, isso não interessa em que país você está não. O máximo que a pessoa pode dizer é dizer não, não quero. Beleza. A oportunidade foi dada, não tem problema. Deus fala pela Bíblia também. Por isso o nosso exercício ontem foi com a Bíblia.
e hoje vai ser também. Deus nos fala por meio de sua palavra. É ali que encontramos, em linhas mais claras, a revelação do seu caráter, da sua maneira de tratar as pessoas e da grande obra da redenção. Essa é a linha mestra. Deus nos fala mais claramente através da Bíblia. É por isso que é tão importante a gente se aproximar da Bíblia e a gente ouvir a voz de Deus. Sabe, ontem quando você orou e depois você leu a Bíblia, e eu perguntei, alguém de vocês sentiu Deus falando com você, particularmente, para a sua vida em particular? Vários, sim, entenderam Deus falando. E você poderia fazer, sabe o quê? Começar a orar de novo, falando com Deus sobre o que Ele falou, porque uma das pessoas me disse assim, sim, Ele falou comigo, mas sabe que Ele falou de novo uma coisa que eu não queria ouvir, porque Ele tem falado só isso, o contrário do que eu quero. E eu estou questionando Ele, legal, ajoelha de novo e questiona, Senhor, isso não é o que eu queria ouvir. O Senhor podia me dizer uma outra coisinha melhor, não é verdade? Não estou querendo ir para esse lado, estou querendo ir para esse aqui, não para lá. Dialoga com Deus e continua falando. Insiste com Ele, clama a Ele, dialoga através da palavra, entende o sentido, entende o contexto, estuda a Bíblia, mas também busca a Bíblia para que ela seja a palavra de Deus na sua vida. A gente não precisa ficar buscando método sobrenatural. O que eu estou ensinando para você não é nenhum método sobrenatural, é só ficar com o coração atento, a mente atenta, porque Deus está tentando se comunicar o tempo todo conosco e nos colocar em comunhão com Ele. Mas a gente anda nesse mundo, vivendo só esse mundo, vivendo só as coisas desse mundo, vivendo só o que nós vemos. E se alguém diz assim, Deus fala comigo. Eu li esses dias aí uma coisa. Sabe que as pessoas, quando ficam muito famosas, elas viram lendas, né? E eu não sei se é verdade isso ou não. Mas eu li, também não lembro exatamente o texto, mas alguém diz assim, que alguém questionou Billy Graham, dizendo assim, Deus morreu. E Billy Graham disse, não, morreu não. Falei com ele ainda essa manhã. Simples assim. Se ele falou isso, eu não sei, mas se ele falou, ele está certo. Deus não morreu. Eu falei com ele hoje de manhã, estava bem, sabe? A gente só tem que ter certeza que a gente falou com Deus mesmo. E não precisa ser só de manhã, não é? O tempo todo, ligado com a videira, como o ramo está ligado com ela. Resumindo, olha agora. É através da natureza, da revelação, de sua providência, da influência do seu Espírito que Deus nos fala. Mas isso não é suficiente. Precisamos também entregar-lhe o nosso coração, a fim de que tenhamos a vida e energia espiritual. Devemos ter uma relação viva com o nosso Pai Celestial. Precisamos dialogar com Deus. Eu quero terminar, e desde que eu comecei, eu estou com uma coisa na cabeça aqui, que eu estou pensando, eu conto ou não conto? Eu vou contar, eu ia deixar para amanhã, mas vou contar hoje. Sabe, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz assim, você tem que ser nascido da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Aí ele diz para Nicodemos assim, sabe como é que o Espírito funciona? Ele diz assim, o vento sopra onde quer, a gente não vê o vento, mas vê o seu efeito. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Lá em Romanos 8, no verso 16, Paulo fala assim, que todo aquele que é guiado pelo Espírito, ele é filho de Deus. E no verso 9 ele diz assim, que o Espírito não é de Deus. Ou seja, eu tenho que ter o Espírito. Aí Jesus, em outras palavras, estava falando, sabe o que para Nicodemos? Ele estava dizendo assim, olha, Nicodemos, sabe de uma coisa, Nicodemos? Você é um trem. Você está acostumado a planejar a sua vida, você sai daqui e chega ali. Isso é um trem. Você sabe que vai sair daqui, vai chegar lá, e você sabe aonde você vai passar. Porque um trem, ele corre o trilho. Se ele sair, ele descarrilha, as pessoas morrem lá dentro. Nicodemos, eu quero que você seja, não um trem, eu quero que você seja um barquinho à vela.
O barquinho à vela sai daqui e chega lá também, mas onde ele vai passar ninguém sabe. É o vento quem leva. O vento sopra e leva onde quer. O Espírito vai levar você. Quem é guiado pelo Espírito é barquinho à vela. Um tempo atrás, eu estava na minha igreja e aconteceu uma dessas coisas. Eu com um monte de coisa para fazer e faleceu uma pessoa. E era mãe de um grande amigo meu. Aliás, filho e a filha, 2 grandes amigos meus. E aí, aquela pessoa faleceu. Eu pensei, bom, as últimas coisas do dia eu ainda posso manter na agenda, porque a gente ainda quer estar no controle da agenda da gente, né? E eu mantive as coisas do final do dia, eu dou atenção para eles e tal, e eu planejei, pensei quanto tempo duraria, mas aquele negócio demorou mais, e quando chegou no finalzinho do funeral, da cerimônia fúnebre que eles pediram para eu fazer, eles anunciaram, olha, eu estava morando em Curitiba, eles disseram, a cremação vai ser no crematório de Campo Largo. Campo Largo é uma cidade que está longe de Curitiba, uns 35 quilômetros, onde eu nunca tinha ido. Eu pensei, uau, então eu não vou poder ir lá nessa cerimônia, porque eu mantive os últimos compromissos da minha agenda, então não vou poder ir lá. Mas sabe que ao mesmo tempo tinha uma coisa no meu coração, uma coisa, entenderam? Uma coisa, dizendo assim, você tem que ir lá, dá o apoio, vai até o fim, vai lá nesse lugar. Mas eu dizia, não, eu tenho... E fui segurando. Sabe quando todas as coisas contribuem para você não ir naquele lugar? Começou a chover. Chegou de tardezinha, era época de inverno, o sol se pôs rapidinho. 5 e pouco da tarde, com a chuva, estava tudo escuro, chuvão, horário do rush lá em Curitiba, um trânsito danado, e o cortejo ia sair da igreja. E eu vou, não vou. E aquela coisa dizendo, vai. Eu falei, quer saber do seguinte? Eu vou, nem que seja para ir lá e voltar, vou perder meu compromisso, mas vou atender meus amigos, né? Liguei para os companheiros e falei, ó, aconteceu isso, não vou poder ir. Lógico, qualquer um entende, não é? Aí fui. No segundo sinal, semáforo, eu perdi o cortejo. O cortejo foi embora e eu fiquei. Fiquei sozinho lá. E aí, de novo, vem a tentação. Não vou, né? Olha aí, eu não sei onde que é e tal. Não tinha GPS nessa época. Bom, de novo, a coisa me impulsionando e falando para mim, vai lá. Eu decidi ir e fui. Demorei demais para sair de dentro da cidade. E fiquei naquela impressão clara, assim, de, demorou tanto que quando eu chegar lá já foi tudo, né? Mas estou indo. Bom, no caminho, você pega a rodovia, né? E uns 3 quilômetros antes de entrar na cidade, tinha uma lanchonete de estrada, como tem bastante no Brasil, e eu parei e perguntei para a pessoa, escuta, você é de Campo Largo, você sabe onde é o crematório? E o rapaz olhou para mim e falou, sabe como é que é, né? Falou, é complicado aquilo ali. Aí a moça que estava do lado dele falou assim, ué, mas você mora lá pertinho. Ele olhou para mim e falou, eu saio daqui meia hora, se o senhor me esperar, eu vou com o senhor. Eu digo, eu estou indo para uma cremação, eu posso te esperar, mas eu acho até que já foi agora, você imagina eu te esperar, aí que não vai dar mesmo, né? Aí ela falou, fala lá com o patrão, isso aqui está vazio hoje. Vai lá, quem sabe ele te libera. Correu lá e voltou assim, o patrão me liberou. Eu falei, tá bom, vamos comigo. Entrou no carro comigo e nós fomos. Entramos em Campo Largo e era complicado, porque nós passamos dentro da cidadezinha, várias curvas e tal. Pegamos um canto da cidade e entramos numa estradinha de terra, tudo escuro. Eu com aquele rapaz que eu tinha visto na minha vida, dentro do carro. Andamos lá, uns 4 quilômetros lá para dentro. Aí ele falou assim, me deixa aqui porque eu moro aqui, mas o senhor vai andar mais uns 2 quilômetros, vai estar do lado esquerdo um portão branco. E ele saiu, estava tudo escuro, chovendo. Ele desceu e eu continuei aquela estradinha. De repente eu vi do lado esquerdo, como ele tinha dito, um portão. Mas quando eu cheguei no portão, todos os carros do cortejo estavam parados ali esperando o portão abrir. Ou seja, provavelmente aqueles carros passaram por mim enquanto eu estava ali naquela lanchonete. O portão abriu, todo mundo entrou. Desci do carro, já fui para o abrigo, já lá onde estava o crematório, limpando a roupa e olhando as pessoas descendo, desceu um, outro e outro. Ninguém do meu funeral. Nenhuma pessoa, não conhecia ninguém.
eu estava no funeral errado. Aí eu chamei o rapaz do crematório e falei assim, escuta, e a cremação da dona fulana, é aqui? Ou tem outro crematório em Campo Largo? Ele falou, outro crematório aqui? Cidadinha pequenininha. Ele falou, não, a cremação dela vai ser ainda daqui mais ou menos uns 40 minutos. Enquanto ele falava isso, de dentro de um dos carros, saiu um caixão desse tamanho, branquinho. Eles estavam enterrando um bebê. E eu comecei a olhar aquela cena, tentando identificar quem seriam os pais. Um casal jovem, a moça tinha um blusão, o capuz baixado, chorava o tempo todo, o rapaz também desfigurado de chorar, os dois abraçadinhos assim. E aí eu comecei a olhar para aquela cena e comecei a olhar o caixãozinho e o casal e as pessoas. E naquela mesma hora me veio um texto na minha mente. Jesus chegando diante da multidão e olhando para eles. E a Bíblia diz assim, e Jesus se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Cheguei para o casalzinho e disse assim, vocês têm algum padre, algum pastor que vai falar para vocês aqui? Ou que falou? E o rapaz disse, não. Mas, olha, eu sou pastor da igreja adventista, e Deus me mandou aqui para ser o seu pastor hoje, você aceita? A gente aceita, sim. E naquele dia, eu fui o pastor deles. Eu fui o pastor deles, enviado por Deus. Deus me mandou lá. E eu cheguei antes, porque o cortejo para o qual eu tinha ido não tinha nem chegado ainda, mas eu cheguei antes. Porque quando você senta no barquinho e deixa Deus soprar aquele vento, Ele vai te levar por lugares inimagináveis. E Ele vai poder tocar a vida das pessoas, através de você. Não precisa ser de maneiras sobrenaturais. Circunstâncias, entendeu? Foram só as circunstâncias. Só olhar para entender. E um pequeno toque do Espírito no coração, causando uma impressão, dizendo, eu sou pastor, mas você também é. Todos nós somos pastores. Nenhum de nós é membro de igreja. Membro de igreja não existe no reino de Deus. Não existe. A gente está enganado em alguma coisa. Não existe membro de igreja. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens e depois diz assim 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Se Pedro tivesse sentado nesse banco e eu perguntasse, Pedro, por que você ainda está na igreja? Ele ia dizer, porque eu fui chamado por Deus. Tem essa certeza? E eu ia dizer, você foi chamado para quê, Pedro? Eu fui chamado para ser pastor. E você? Você só está aí porque você foi chamado. Esqueceu do seu chamado? Como é que ele foi? Cada um tem a sua história, não precisa invejar o chamado do outro, mas você não foi chamado para ser membro de igreja, você foi chamado para ser pastor. E Deus está enviando você o tempo todo, o dia todo, para abençoar a vida das pessoas, a você e a mim. E Ele está dizendo assim, abre os olhos, abre os ouvidos, abre o coração, e eu vou tocar o seu coração, para você tocar a vida das pessoas como ninguém nesse mundo é capaz de tocar, se não for através do meu Espírito. E aí você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Aí você vai ver o que é o Espírito trabalhando na vida das pessoas. Eu queria terminar te dando uma dica prática. Quando você orar, ontem, diz assim, não useis de vãs repetições, né? Faz um esforço, eu estou fazendo esse esforço até hoje, de vez em quando eu escorrego nisso ainda, porque a gente pega um vício. Mas quando você for orar, não diz assim, Senhor, que o Senhor possa. Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor pode, Deus pode. Né? Então não é que o Senhor possa, então é Senhor, abençoa, pelo poder que está em ti, abençoa. Abençoa.
Deus é o Todo-Poderoso. Eu vou dar para todos nós agora aqueles 5 minutinhos. Pega de novo tua Bíblia, pode estar no teu celular, no que for, pega a tua Bíblia. De novo você vai abrir o coração para Deus falar com você através da Bíblia. A sua mente, de uma maneira natural. Aí você vai orar, conversar com Deus e pedir que Ele fale com você. E Ele vai falar com você. 5 minutos. Procura um lugarzinho escondido da igreja, porque na hora que você orar, 2 minutos e meio, 2 minutos, você ora em voz audível, balbuciando para o vizinho não escutar. Aí depois que você orou, você escolhe, de novo, vai nos evangelhos, escolhe um texto, não é para abrir sua Bíblia a esmo, escolhe, olha lá os subtítulos, escolhe um lugar e aí você lê aquele lugar, depois de ter orado, e abre o coração para Deus falar com você através desse texto. 5 minutos a partir de agora, pode pegar o seu lugar, pode buscar o seu lugar, e eu vou contar a partir de agora, esses 5 minutos para nós falarmos com Deus e ouvirmos a sua voz.
é sermos luz, Pai. Nós estamos cansados de não ter autoridade espiritual. Estamos cansados, Pai, de procurar essa autoridade nas coisas que nós fazemos, em procurar seguir a lei, em procurar pela nossa própria justiça alcançar esses méritos que jamais vão ser nossos, Pai. Pai, nós queremos simplesmente ser veículos, condutos das bênçãos que o Senhor quer dar para as pessoas. A gente também já cansou de ficar pedindo bênçãos para nós, e nós queremos que o Senhor dê bênçãos para o mundo através de nós, mas nós não estamos preparados para isso, Senhor. Precisamos do Seu Espírito. Obrigado, Senhor, porque de alguma maneira especial o Senhor nos trouxe e nos atraiu para esse lugar, nos atraiu para esse site, Senhor, e agora nós estamos aqui diante do Senhor, aprendendo coisas que nós jamais tínhamos pensado antes. Isso tudo faz sentido, toca nosso coração, nossa mente. Pensar, Senhor, que nós hoje podemos servir o mundo através do toque do Seu Espírito, sendo guiados pelo Seu Espírito, aonde o Senhor deseja, onde as pessoas estão sedentas. Ó Senhor, nos ensina, por favor. Tudo que nós pudemos ver até aqui é tão pouco, e o Senhor tem tanto para nos mostrar. Mas o Senhor prometeu lá na sua palavra, em Jeremias 31, em Tiago 5, que ninguém vai precisar nos ensinar, porque o Senhor mesmo nos ensinará pessoalmente. Então, ensina cada um, Pai, à medida em que seus filhos o buscarem. Nos batiza com esse Espírito e nos enche com a Tua graça e transborda. Nós rogamos, clamamos e pedimos com alegria, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você receba a bênção nessa noite e que você vá para casa se sentindo abençoado, sentindo que esteve na presença do Senhor, e vá com a presença do Senhor no seu coração e na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz.